A projeção geral do mercado é de que o PIB cresça de 0,1% a 0,3% na comparação trimestral, de 1,6% a 1,8% de crescimento quando a gente olha na comparação anual. Para falar sobre as últimas leituras dos dados e as expectativas para amanhã, conversamos com Juliana Inhas, professora de Economia do INSPER. Seja bem-vinda à nossa programação, que prazer tê-la por aqui. Bom dia. Oi, Gabriel, bom dia. O prazer é meu de estar com vocês aqui na CNN. Valeu por ter aceito o nosso convite, minha cara. E aí, olhando para o retrospecto, para aqueles dados de alta frequência, a gente tem PIB a cada 4 meses, vamos dizer assim, a cada 3 meses, 4 meses, mas tem vários dados que saem semanalmente, mensalmente. O que a gente dá para entender de retrospectiva deste terceiro trimestre? Nós crescemos, nós ficamos parados no tempo. O que pode ter influenciado essa economia brasileira nos últimos 3 meses? Então, Gabriel, como você bem menciona, o PIB de fato só sai a cada 3 meses, né? Ele é uma medida trimestral, mas a gente tem vários outros insumos para entender o que acontece com a economia nesses períodos, né? E quando a gente olha esse retrovisor, olhando as pesquisas da indústria, dos serviços e comércio, varejo no geral, as pesquisas que olham para o agro, os dados do agro, o que a gente percebe de fato é que o crescimento deve ser aí entre 0,1 e 0,3 para esse trimestre, né? O mercado aponta ali uma mediana, que na verdade é onde todo mundo, ou a maior parte do mercado está apostando em 0,2 para esse trimestre, o que é menos do que o trimestre anterior. Então, o que os dados estão mostrando para a gente é que existe, de fato, uma desaceleração no crescimento da economia brasileira, que já era prevista, né? A gente já estava, inclusive, prevendo essa desaceleração e imaginava que ela começaria a ser mais forte, mais evidente no segundo trimestre desse ano. A gente teve aí, é óbvio, uma economia ainda um tanto aquecida e estímulos a essa economia no segundo trimestre, o que empurrou esse momento de uma desaceleração um pouco mais forte agora para esse terceiro trimestre, mas o que provavelmente nós vemos amanhã é uma desaceleração dessa economia cada vez mais forte, né? Muito em linha com política monetária mais restritiva, governo com menos possibilidade, cada vez menos possibilidade, inclusive, de aquecer a economia, de estimular a economia, e incertezas que, infelizmente, aí estão sobrando para todos os lados, né? Todos os lados. Desta vez o agro não ajuda, porque no terceiro trimestre a gente começa a plantar a próxima safra. Então, a gente tem falta o agro e aí outros setores. Eu queria olhar com cuidado serviços e indústria. Indústria deve ser talvez o mais penalizado deste trimestre, porque a taxa de juros está alta, a gente teve a tarifa do Donald Trump surgindo nestes últimos meses também, batendo um pouquinho na indústria, ali no finalzinho do trimestre, entre setembro e outubro. E eu queria entender, qual deve ser a cara destes dois segmentos que têm talvez um desempenho um pouco mais constante do que o agronegócio, que tem picos em alguns trimestres específicos? De fato, o agro provavelmente amanhã não dá para apostar muito no agro, porque como você muito bem mencionou, é o momento do plantio, a safra já aconteceu nos 2 primeiros trimestres. O que a gente deve ver realmente é um setor de serviços e uma atividade industrial que devem dar muito o tom. Muito embora a perspectiva, Gabriel, olhando para o ano passado, é que o agro esteja aí um pouquinho melhor. Ele vai ter um crescimento provavelmente muito pequeno, mas realmente não dá para esperar aquele desempenho super bom que a gente estava vendo nos 2 primeiros trimestres. Especificamente sobre indústria e serviços, a gente tem nesses 2 setores uma percepção de um crescimento muito moderado. No caso da serviços, esse crescimento ele continua acontecendo muito sustentado por uma renda das famílias que continua crescendo de uma forma lenta, né? Não são grandes crescimentos, mas existe uma persistência, né? Especialmente porque o mercado de trabalho está muito aquecido, o desemprego é muito baixo, ainda que já tenhamos aí alguns indicadores também de desaceleração, especialmente na formação, na criação de vagas formais, mas a gente continua aí com uma população com uma empregabilidade alta, então tem renda, o consumo das famílias, que vai mantendo aí bastante o dinamismo do setor de serviços, ainda que com custos maiores. Esse é um ponto de atenção aí para os próximos trimestres, porque esses custos ficando cada vez maiores no setor de serviços
a gente pode começar a ter aí algum tipo de reversão e de tendência, né, e da própria demanda. Olhando especificamente para a indústria, realmente, especialmente a indústria de transformação, que é aquela que depende de mais máquina, mais equipamento, está muito penalizada com a taxa de juros muito alta. Essa política monetária mais restritiva pesou sim para o produtor ali da indústria. Agora, o que a gente viu nesses últimos meses foi um avanço na indústria extrativa, que na verdade já estava vindo com um ritmo bem elevado, né? A gente estava vendo aumento da exploração de petróleo no pré-sal, por exemplo. Então, esses tipos de investimento podem trazer aí um certo dinamismo para a indústria. Então, o crescimento industrial, ele não deve ficar fora ou ele não deve assim ser tão ruim a ponto da gente conseguir enxergar ele contribuindo muito negativamente para o PIB. Mas, novamente, não dá para apostar em grandes crescimentos, porque, como você também muito bem mencionou, a taxa de juros continua sendo um ponto aí de atenção para esse setor, que tanto depende de crédito, né? E aí, por exemplo, para além desses segmentos da economia brasileira, a gente tem a divisão do PIB entre oferta e demanda, e a gente tem duas leituras possíveis eventuais. Eu queria entender em questão de consumo, da demanda brasileira, o que a gente pode talvez esperar para este dado de amanhã? Porque o consumo das famílias vem crescendo bastante nos últimos trimestres, ele perdeu um pouquinho de força, mas ele é muito relevante por conta dos impulsos fiscais constantes que vimos nos últimos anos. O consumo do governo também estava contribuindo para o PIB, e a gente vinha ali, por exemplo, de muitas importações para atender toda essa demanda e que acabavam funcionando como detratores do nosso PIB. Eu queria entender dessa ótica de demanda, o que a gente pode esperar na tua avaliação, Juliana? Olha, de fato, olhando para a demanda, a gente deve ter um consumo que ainda cresce, é ele que tem sustentado boa parte desse dinamismo do PIB. A gente deve enxergar amanhã, inclusive, também um aumento do consumo do governo. A gente tem que lembrar que o terceiro trimestre ele veio, salvo qualquer engano meu, com uma pequena queda. A gente deve devolver um pouco dessa queda, porque o governo tentou impulsionar mais a economia nesse terceiro trimestre. Deve ser o ritmo que ele deve seguir agora no quarto trimestre. Então, a gente deve ter um efeito muito parecido agora também para o próximo trimestre. Olhando para os demais componentes, né? Você citou os dois, e acabamos de falar aqui dos dois consumos, mas a gente também tem dentro dessa conta o investimento e as contas externas. Olhando especificamente para as contas externas, né? O total de exportações subtraídas às importações, essa conta também deve ser positiva, porque a gente percebeu um registro maior de exportações, um tanto favorecida aí por uma taxa de câmbio que ainda está sendo sustentada num nível elevado, mas a gente teve um impacto negativo lá das tarifas, né, do presidente Donald Trump, que também tiraram um pouco, né, fizeram a gente ter aí um pé um pouco no freio, né, a gente tirou o nosso pé aí do acelerador nessas contas externas, mas elas também devem contribuir. E aí o ponto central aqui para a gente é o investimento. O investimento é uma variável importantíssima para a economia brasileira, porque é ele que dá o tom de como é que a gente ganha produtividade, a gente consegue crescer de maneira sólida ao longo do tempo. A gente deve muito nessa variável, porque a gente tem percebido ao longo de muitos anos que o investimento no Brasil ele é baixo, e o dado que vem amanhã não deve ser, honestamente, tão diferente, né? A gente tem uma percepção que deve vir aí uma pequena alta de investimentos, mas nada ainda, infelizmente, que a gente consiga comemorar, porque a gente precisaria ter um investimento crescendo de uma forma persistente, constante e sólida, para que a gente conseguisse ter aí a percepção de que os riscos estão menores, que as perspectivas de crescimento estão aumentando e que a produtividade tem aí um horizonte positivo pela frente. Então, os dados que vão vir olhando para essa demanda, para a composição desse PIB por essa ótica, vão reforçar a nossa percepção. É o consumo que tem realmente trazido esse dinamismo para a economia brasileira, que deve crescer aí na casa de entre 1,9% e 2,1% no final aí do ano de 2025. Mas a gente não pode esquecer que esse tipo de padrão, crescimento via consumo, ele infelizmente não é um crescimento que a gente possa chamar de sustentável. Ele é um crescimento que garante um fôlego no curto prazo, mas ainda sujeito às incertezas, aos riscos, a toda a desconfiança que a gente tem
porque vai acontecer na economia, especialmente em 2026 e 2027. Uma hora o dinheiro acaba, esse que é o problema. E aí a gente vai ter que lidar com essa conta daqui a alguns anos e realmente ter que reformar talvez a estrutura fiscal do país. Esse é o grande problema que a gente está vendo para o futuro. Não só aqui, tá, gente? A gente tem essa discussão nos Estados Unidos, na Europa, em outros países. Todo mundo vai ter que enfrentar, alguém vai ter que pagar essa conta no futuro. Conversamos com Juliana Inhas, professora de Economia do INSPER. Sempre bem-vinda à nossa programação, minha cara. Um bom trabalho a você. E claro, vamos ver o que realmente acontece amanhã com a divulgação do PIB. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Sempre um prazer e um ótimo dia a vocês. Maravilha, até a próxima.